Olá para todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao programa Inspira e ao canal 25. Estou aqui de volta hoje com a doutora Heloísa Frank, que é médica, que é naturóloga e terapeuta ayurvédica. No programa anterior, ela trouxe um assunto muito interessante, todas as pessoas gostaram muito e ela voltou aqui para a gente continuar esse assunto. E, doutora, nós vamos falar hoje sobre como a Ayurveda e a medicina integrativa podem contribuir para uma boa saúde no período da menopausa. Isso. No programa anterior, nós falamos sobre bem-estar e saúde da mulher e idade reprodutiva e a visão do Ayurveda, da medicina integrativa em relação a isso. E hoje nós vamos falar sobre essa mesma visão, mas abordando agora a fase da menopausa. Então, doutora, para as pessoas que estão em casa, para elas terem assim um esclarecimento, o que caracteriza a fase da menopausa? Então, a menopausa ela é definida como a última menstruação. Então, ela é a transição do período nosso reprodutivo para o período que terminou a nossa função reprodutiva. Então, a menopausa, a gente chama que está na menopausa a mulher que está há 12 meses da última menstruação. Algumas mulheres, elas ficam com irregularidades no ciclo menstrual antes de ter o acessamento total da menstruação. Mas a partir do momento que você está há 1 ano sem menstruar, você está na menopausa. E a doutora Elo é uma pessoa, é uma profissional que eu admiro muito. Ela tem um trabalho muito lindo e muito interessante que ela fez no Hospital Público de São Paulo com um grupo de mulheres na fase da menopausa, um trabalho que teve resultados muito interessantes e ela vai contar um pouquinho para nós. No ano passado, tem um hospital em São Paulo público que tem uma ala de medicina integrativa com trabalho voluntário e eu realizei esse trabalho de educação em saúde com Ayurveda para mulheres no período da menopausa. Então foi um trabalho que a gente fez encontros semanais e a intenção era entender das mulheres quais as principais queixas, os principais incômodos e ajudá-las por meio da educação em saúde a identificar na rotina delas de hábitos alimentares e de rotina diária de trabalho, enfim, que pudessem levar a esses desequilíbrios que elas se queixavam na menopausa. Então a gente abordou muito as questões de alimentação, da prática de autocuidado e fomos construindo juntas um modo de vida diferente delas encararem essas questões da menopausa. Que eu acho que é importante, uma coisa mais legal da gente trazer em relação a esse período é que a menopausa não é para ser desconfortável. A menopausa é uma fase natural da saúde da mulher. Assim como a gente tem a adolescência, a menopausa também é uma transformação. É uma transição para a gente exercer uma nova função. Sim, e essa deveria ser, né, para uma mulher que se cuida, enfim, deveria ser uma fase de aquietamento, uma fase mais espiritual, uma fase que a mulher sentisse mais prazer assim em deleitar a vida depois da fase que ela já passou, né? Então a menopausa realmente deveria ser uma fase incrível da vida da mulher. E, doutora, dentro das suas especialidades, da sua experiência, como é que a medicina integrativa, o Ayurveda, e, enfim, tudo que você já estudou na vida, como é que essas ciências elas veem a menopausa? A gente sempre vê a menopausa como um período de transição, como um período natural, fisiológico, e que se a gente tiver com a nossa digestão funcionando bem, com a nossa digestão, e aí a gente pensa sempre na digestão mental, então digestão de todas as impressões, a digestão física mesmo, né, do alimento que a gente come e a digestão das emoções também. Então quando a gente está com essa digestão funcionando bem, a gente nutre bem os nossos tecidos. E o resultado de uma boa nutrição dos nossos tecidos é a saúde, o bem-estar.
Então, a medicina integrativa, ela traz à tona e traz essa questão de que a menopausa ela é para ser natural. E qualquer tipo de desequilíbrio deve ser tratado. E assim, recuperar muito a autonomia da pessoa. Porque o tratamento da menopausa não é necessariamente fazer uma reposição hormonal ou fazer algum tipo de medicação. E sim, ela entender e encontrar na rotina dela o que podem estar levando aos desequilíbrios que ela apresenta. O que é que a gente poderia fazer na nossa rotina diária para que esses sintomas eles fossem atenuados, para que a gente pudesse ter essa fase tão linda da vida, usufruir, né, aproveitar essa fase de forma saudável? Então a gente vai começar com... A menopausa não é igual para todas, né? Somos 7 bilhões de seres humanos, somos 7 bilhões ali de pessoas que são diferentes. Então, a gente põe na Ayurveda, a gente classifica na medicina integrativa, pela visão da Ayurveda, a gente classifica as mulheres em Pitta, Vata ou Kapha. Algumas mulheres mais Kapha, de predomínio terra e água, elas são mais densas, mais pesadas. Então, são as mulheres que elas vão sentir um pouco mais com os sintomas depressivos, com a melancolia, que vai sentir um pouco essa sensação de que o corpo está funcionando menos, uma queda maior da taxa do metabolismo. Essa mulher é uma mulher que ela deve fazer mais atividades físicas, mas não atividades físicas extenuantes, porque a gente tem que sempre lembrar que a gente está na fase da vida menos densa. Porém, por eu ser uma mulher com mais estrutura, eu devo fazer coisas mais estimulantes. Sim. Diferente, por exemplo, de uma mulher mais vata, que tem menos estrutura física, que é movida por ar e espaço, que na menopausa, na mulher mais vata, se desequilibrada, ela tem uma sensação mais de intestino preso, ansiedade, taquicardia, oscilações de humor. E já as mulheres mais pitas, elas sentem um pouco mais com o calor, com a irritabilidade. Então, todas as mulheres, se identificando aí cada uma com aquilo que apresenta, busca o atributo oposto. Então, se eu estou pesada e eu me sinto fria, com meu metabolismo funcionando baixo, pouco, eu vou me estimular. Então, eu vou me colocar em movimento. Por outro lado, a mulher que é mais vata e está sofrendo com a secura, com o ressecamento vaginal, então ela vai precisar mais de acolhimento, aterramento, mais massagens. Massagem com óleo morno, óleo de gergelim é um óleo que pode ser utilizado por todos os doshas. É isso que eu ia perguntar, muito interessante para quem está assistindo. Se existe alguma forma, algum tratamento, alguma coisa simples que a gente possa incluir no nosso dia a dia, que possa ser feito assim por todas as mulheres, né? Como essa massagem que você falou com óleo. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar quando a gente está numa fase de vida mais vata, de menos estrutura, de mais recolhimento, é ter uma rotina com regularidade. Sim. Regularidade é a chave do equilíbrio. Então, rotina com regularidade é a primeira coisa. Não é tão simples da gente conseguir, mas com disciplina tudo a gente consegue. Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu prefiro que vá um passo de cada vez, mas que você mantenha essa regularidade, do que a gente fazer uma grande mudança e essa mudança ser passageira. Sim. Então, vale a pena uma pequena mudança. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu estou nesse momento mais letárgica, com mais depressiva, ao invés de eu ficar lá no cobertor, que tá me convidando a ficar deitadinha, quietinha, essa é a hora que eu tenho que usar a minha força. Sim. E olhar e falar, não, então eu vou levantar, eu vou sair, eu vou caminhar um pouco no sol, eu vou trazer o calor que tá me faltando. Sim. Né? Então, assim, acordar cedo, dormir cedo, cuidar bem da alimentação, os alimentos mais naturais possíveis, que eles são mais ricos em prana, então eles trazem essa energia vital. Quando a gente está no período da maturidade, naturalmente a nossa capacidade digestiva diminui. Então, você pode perceber que às vezes você está acostumada a comer carne e de repente você começa a perceber que aquela carne cai um pouquinho mais pesada para você demora mais tempo para digerir. Então é um momento, por exemplo, que se você comeria carne no jantar, essa carne deve ser ingerida no almoço. Porque no horário do almoço é o horário do sol, o pico do sol, pico do nosso fogo interno. Sim. Né? Então é respeitar essa questão dos ciclos da natureza. A gente deve acordar cedo, entrar em contato com o sol, trazer esse calor interno, comer no horário de maior fome, evitar comer sem fome, que isso é um erro que a gente comete muito, né? E são, né? E são exatamente essas práticas muitas vezes mais simples que elas ficaram em algum momento de toda essa complicação, de todo esse fluxo da vida, elas ficaram perdidas e está aqui a doutora para trazer
essa informação de que a gente deve voltar ao simples, né? Exatamente. A sabedoria ancestral, né, as coisas que a gente aprende com as nossas avós, tem pessoal de todas as idades, né, mas hoje em dia as mulheres de 70 anos, elas tiveram mais contato com esse período de que a menopausa, a maturidade é um convite para a gente se recolher e reconhecer o nosso ser mulher divina, a nossa ancestralidade, a nossa anciã, nós como anciãs. Então é o momento da gente passar o nosso conhecimento, é o momento que a gente já construiu, então tirou o peso da matéria. Eu sei que vocês estão aí, né, trabalham, tem a rotina normal, mas tira um pouco desse peso. Agora é o momento de voltar para o sutil, para se reconhecer como um ser divino, trabalhar mais a meditação e em busca daquilo que você sempre quis fazer. E eu tenho mais uma pergunta para a doutora Elô. Doutora, o que além da rotina diária, de todos esses cuidados que a mulher deve tomar para que ela tenha esse período de vida, né, para que isso tudo aconteça de forma mais saudável, para que ela tenha mais conforto, além da rotina, o que é que pode influenciar para que a menopausa seja uma fase mais tranquila ou menos tranquila? Então, a gente vê que, agora voltando para uma parte mais preventiva, né, porque a medicina integrativa e a Ayurveda é uma medicina preventiva, a mulher ela sofre reflexo durante o período da menopausa de todo o cuidado que ela teve com o ciclo menstrual. Então a gente fala, para a gente ter uma menopausa tranquila, a gente tem que começar a se cuidar aos 35 anos, no mínimo. Sim. Ou então assim, a partir da primeira menstruação. Então ter uma rotina com regularidade e os cuidados de repouso e uma alimentação mais natural, sem tantas festas noturnas no período menstrual, é importante e vai influenciar em como vai ser a menopausa da mulher, se ela vai ter sintomas ou não. E outra questão é que a saúde para o Ayurveda, ela reflete um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E para a gente ter esse bem-estar físico, a gente precisa estar com a nossa capacidade de digerir equilibrada, né, com os nossos doshas em bom funcionamento, então os nossos biotipos, os nossos elementos funcionando na função original deles, né? E as nossas eliminações funcionando bem. Muito bem. Então, uma mulher, por exemplo, que tem uma constipação crônica durante a vida inteira, ela tem que olhar para isso, porque essa constipação que ela teve durante a vida toda pode ser um reflexo de um desequilíbrio nos elementos, por exemplo, ar e espaço dela, e lá na menopausa ela sofre mais com a secura vaginal, com a osteoporose, com a perda dos tecidos, perda de peso, as instabilidades de humor. Então é sempre cuidar durante a vida inteira, fazer essa prevenção, nesse cuidado com a alimentação, com a digestão e com o estilo de vida, que vai refletir a gente nessa fase da vida. Nessa fase. E tudo aquilo que as nossas avós, que as nossas bisavós sempre falaram, né? Não anda descalça, não toma friagem na cabeça, coloca um lenço no pescoço, não come muito tarde. E é isso que me encanta e que me impressiona na medicina integrativa, no Ayurveda, em todo esse trato que tem um olhar mais natural, né? E que integra o ser humano com a natureza, como nós estamos intimamente conectados com todos os ritmos e que se cedo ou tarde, né, doutora, a gente perde essa conexão, de alguma forma a gente sente isso no próprio corpo. Exatamente, a gente não pode esquecer que nós somos natureza também, né? A gente se distanciou dos animais, nos vende como seres humanos, mas nós somos a natureza e sofremos influência dela, né? Doutora, aí nessa fase, né, que a gente está vivendo agora, esse período de pandemia, qual o recado que você poderia deixar assim, para as mulheres, principalmente para as mulheres nessa fase? Eu acredito que a gente foi convidada, esse período de mudança, esse período de recolhimento, ele é um período que traz instabilidade para nós todos. Então, para a gente acolher os nossos medos, sem se cobrar tanto, e sempre lembrar de voltar ao autocuidado. Agora a gente foi convidado a observar muitas coisas, a gente está com muitos medos, muita ansiedade, muitas preocupações, insônia. Então, trazer a regularidade na rotina, mesmo que você esteja em casa, está fazendo home office, mantenha os seus horários, mantenha a sua prática de autocuidado. Então faz a sua massagem, faz as suas orações, cuida da sua alimentação, para você manter o seu coração em paz, né? E todos nós estamos passando por essas instabilidades, estamos juntos, né? E tudo passa, né, doutora? De um jeito ou outro. Sim. Muito linda essa mensagem, todo esse assunto voltado para a menopausa.
Eu agradeço imensamente a presença da doutora Heloísa aqui no programa. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai partir para o próximo bloco, que eu volto com práticas para essa fase da vida. Muito obrigada, doutora. Que agradeço, Fê. Estamos de volta nesse bloco em que eu trago aqui para vocês uma prática. Sempre procuro trazer práticas simples para que todas as pessoas possam fazer, e são algumas posturas que a gente traz aqui, que eu trago, e você depois pode se aprofundar, você pode continuar, mas essas são simplicidades que você pode fazer aí na sua casa, melhorando a sua rotina, né? Se você tiver 5, 10, 15 minutos, você pode inserir essa prática. Quando você tiver um tempo maior, você pode fazer práticas mais aprofundadas. E são práticas que funcionam para pessoas que não têm nenhuma experiência com yoga, e também você que já tem mais experiência com yoga, já tem mais contato, também pode se beneficiar. As práticas de hoje são relativas ao nosso tema, menopausa. Então, são posturas que vão tonificar a nossa pelve, vão elevar a pelve, né, essa região, vão trazer vida para a coluna, e são posturas em pé, né, as duas primeiras posturas em pé, que já são posturas que trazem mais vitalidade, que a gente busca, principalmente nessa fase da menopausa, né, essa fase tão importante da vida de todas as mulheres. Então, começamos aqui. Eu trouxe, vou pegar aqui para vocês verem, um bloquinho. Esse bloquinho é um bloquinho específico para a prática de yoga. Se você não tiver o bloco, você pode encontrar aí na sua casa algum material que seja sólido e que seja resistente, para que você possa simplesmente fazer o apoio aqui das mãos. É importante que esses dois apoios eles tenham a mesma altura, né? Não pode ter um maior, outro menor, para que a gente consiga equilibrar também os ombros. Então começamos aqui, de frente para esses blocos, com pés na mesma linha do quadril, a gente flexiona o quadril lá para frente e apoia a palma das mãos aqui no bloco. É importante que essa altura seja suficiente para que você consiga uma base alinhada para a sua coluna. Se você precisa de mais altura, quer dizer, se você está nessa mesma posição e a sua coluna fez isso aqui lá para cima, você pode encontrar alguma coisa que eleve um pouquinho mais e você mantenha essa base. Então, palmas das mãos sobre o bloco, pés paralelos. Nós mantemos aqui essa flexão e você vai fazer agora um ajuste, Você vai elevar a sua pelve, você vai levantar os isquios, que são os ossinhos aqui do bumbum, lá em direção ao teto. Então, levanta a pelve lá em direção ao teto, empurra esses bloquinhos lá para o chão, expandindo a frente do seu peito, o osso externo aqui, em direção à sua garganta. Mantenha aí, mantenha essa estabilidade, espalha bem os dedos dos pés no chão. Procura trazer para o seu pescoço uma posição neutra, para não comprometer aí a sua cervical, quer dizer, a cabeça na linha da coluna. E aqui nós inspiramos profundamente e expirando, você de novo firma suas bases no chão. Sente o apoio das mãos, sente o apoio dos pés. E agora com a respiração a gente muda esse fluxo. Inspira como se você pudesse levar o ar para o topo da sua cabeça. Inspira criando espaço na sua coluna. Inspira até o topo da cabeça. Expirando. Firma mais uma vez as suas bases no chão. Procura trazer o seu centro de gravidade um pouquinho mais para frente dos pés e para as mãos. E não o quadril lá para trás, O centro de gravidade vem um pouquinho para frente. Mais uma vez, inspira. E expirando, firma as bases no chão. Mantenha a sua pelve lá em direção ao teto.
Sente os efeitos da postura, a sua coluna sendo alongada, sendo expandida. A musculatura, na verdade, se expande e as vértebras vão ganhando espaço. E aí, ó, daqui passamos para a segunda postura. Você vai simplesmente afastar as suas pernas, um pouquinho além da largura do quadril. Espalha bem os dedos dos pés no chão. Continua com esses blocos na mesma linha dos seus ombros. De novo, se essa altura não é suficiente para que você mantenha esse ângulo reto, você pode elevar um pouquinho essa altura. O centro de gravidade, mais uma vez, ó, vem para frente dos pés e para as mãos. Firma os calcanhares lá no chão. De novo, nós vamos inspirar em direção ao topo da cabeça, como se o ar passasse por dentro da coluna até o topo, nos ajudando a manter essa extensão. Então, inspira amplo. Expira. Firma os pés e as mãos. E de novo, a gente vai elevar um pouquinho a pelve, vai levar os isquios lá em direção ao teto. E mais uma vez inspira. E expira. É muito importante você se conectar com a sua postura, com a sua respiração e perceber qual é a respiração natural nessa nova postura que o seu corpo assume. Mais uma vez inspira, lá em direção ao topo da cabeça. Expirando, firma essas bases no chão. E agora você empurra um pouquinho os blocos para o chão, estendendo mais os braços. Levanta o peito lá em direção à garganta e delicadamente você olha lá para frente, mas sem comprometer o seu pescoço. Esse olhar, ele é construído pela abertura do peito. Olha lá para frente. Inspira, abrindo agora o peito. Expira, firmando pés e mãos lá no bloco. Última vez agora. Inspira, expandindo o centro do peito até a garganta. E expira, firmando os pés e as mãos. E aí você centraliza a cabeça. Você pode aproximar um pouquinho aqui os seus pés. Apoia as suas mãos aqui no quadril e nós subimos. Vamos agora lá para o chão. Na nossa última postura dessa prática, nós sentamos. Sentamos aqui com as pernas estendidas. Traz o seu calcanhar bem aqui pertinho do seu quadril. Passa esse pé para o outro lado. Então, perna esquerda flexionada. Abraça com a sua mão direita e a gente abre o peito e gira. Estou fazendo de costas, depois eu faço de frente para vocês, ó. Inspira em direção ao topo da cabeça, expirando, você gira, torce todo o seu tronco lá para a sua esquerda. Essa postura massageia os nossos órgãos abdominais, massageia os intestinos. Procura respirar mais na parte alta, no seu peito, que está livre aqui em cima, ó. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspira. E centraliza. Preparamos para trocar o lado. Então, você flexiona agora a perna direita. Esse pé bem aqui pertinho do seu quadril. Passa lá para o outro lado. Abraça agora com a mão esquerda e abre, gira o seu tronco para a direita. Toda a sua coluna faz uma torção. Inspira lá em direção ao topo da cabeça e expirando, você abre e gira o seu tronco para a direita. Percebe que o seu peito fica livre para essa respiração mais intensa. Todos os seus órgãos abdominais aqui, ó, agora do lado direito, sendo massageados. Muito importante nessa fase, a mobilidade dessa região. Mais uma vez, inspira como se levasse o ar lá em direção ao topo da cabeça. Expirando, mantém essa torção.
Mais uma vez, inspira. E expirando, a gente centraliza e volta. Para finalizar a sua prática, você pode descansar deitando de barriga para cima, numa postura de relaxamento, soltando braços e pernas. Você pode permanecer aí por pelo menos 5 minutos, aproximadamente 3 minutos para cada dessas posturas que a gente executou no programa de hoje. Eu agradeço muito a sua presença, espero que vocês tenham gostado e eu me despeço e espero vocês no próximo programa.